Boa noite, pessoal. É uma alegria muito grande retornar aqui ao Filhos do Peregrino. Temos aqui uma das primeiras casas que nós nos apresentamos, Taninha e eu, isso há pouco mais de 20 anos atrás. Então sempre temos uma felicidade muito pontual em poder retornar aqui. Nós temos vindo mais às terças-feiras ao convite da Cidinha Mas. E voltar às segundas também para a gente é muito satisfatório. Vamos assim, antes da nossa fala, vamos à nossa prece inicial. Senhor Jesus, amigo maior e incondicional das nossas vidas, reconhecemos, Senhor, ainda a nossa falta de comprometimento com o bem constante, com o nosso equilíbrio, com o nosso compromisso com as boas ações destituídas de interesse. Mas o nosso coração, Senhor, encontra-se cansados de sofrer. Sabemos que a terra é ainda o palco das provas e expiações amargas, mas desejamos, Senhor, renovar convosco, de tal modo a não sermos mais os instrumentos da dor alheia. Possamos buscar convosco, Senhor Jesus, a renovação necessária para que as nossas mãos não se encontrem mais vazias de boas realizações, para que possamos receber o aplauso gentil da nossa consciência, nos apontando que estamos no caminho correto, na boa vontade concreta, para sermos aquilo que o nosso querido codificador nos ensinou, bons espíritas, buscando vencer as nossas más inclinações. Conforta o nosso espírito, Senhor, e que possamos, de nossa parte, fazer o melhor possível para enxugar a lágrima alheia em todos os caminhos do mundo. Que a tua paz permaneça conosco, hoje e amanhã, e para todo sempre. Que assim seja. Meus queridos, meu nome é Ronaldo Campos. Eu sou o trabalhador do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Batuíra aqui de São Carlos. Eu e Taninha, que aqui está a mamãe. Estive no Batuíra por primeira vez quando eu tinha 5 anos de idade, no ano de 1983. E lá estamos até hoje. E a nossa fala de hoje é uma singela reflexão de algumas coisas que pudemos aprender nos últimos 23 anos, acompanhando a vida do médium e orador espírita recém-desencarnado, Divaldo Franco. No ano de 1947, ia falar 27, mas 27 o Divaldo nasceu. 47 ele contava com 20 anos de idade, e no dia 27 de março deste ano, de 47, ele estava em Aracaju. E ali ele proferia a sua primeira palestra pública para um público de 20 pessoas. Ao longo dos seus mais de 78 anos, é isso mesmo, 78 anos de oratória, Divaldo pôde proferir mais de 20 mil palestras entre o Brasil e o mundo. Mas esta específica tem um acontecimento muito interessante. E nós trazemos aqui a lembrança, obviamente contado por ele mesmo, através dos seus biógrafos, e nos faz lembrar a importância do comprometimento com nosso Senhor Jesus Cristo.
Divaldo havia lido uma mensagem sobre a guerra e a paz do espírito Humberto de Campos por Francisco Cândido Xavier. E fora convidado pela União Espírita para fazer a palestra naquela noite. Ele leu o texto, gravou algumas coisas, e quando ele estava ali, levantando-se, fazendo o habitual cumprimento, senhora, senhor, senhores, jovens, irmãos de ideal espírita, boa noite. Quando ele foi iniciar, ele esqueceu o que ele havia falado, pensado, estudado. E então, ele ficou constrangido. E sem que as pessoas percebessem, num automatismo, ele reformulou os cumprimentos. Porque, teoricamente, não é? Técnica de memória, se você refaz o caminho para o início, às vezes um gatilho aciona nos nossos fatores de memória e você lembra daquilo que você havia lido. Só que ele havia estudado pouco, não é? E nada aconteceu. Ele não lembrou nada. Nada, em absoluto. Então, percebendo que ele estava numa situação constrangedora, ele teve que falar às pessoas o que havia acontecido. Disse que ele havia lido uma mensagem de Humberto de Campos, mas sem o devido preparo, e ele havia naquele instante se esquecido. Pediu desculpas e sentou-se. Quando ele se sentou, na porta, de frente para ele, num corredor relativamente longo, ele viu um espírito entrar. Um espírito com terno, gravata à época, não é? Um chapéu, um óculos de circunferência considerável, trazia consigo uma bengala, aproximou-se dele e disse, olha esta frase, gente, põe-te de pé. Aqueles que desejam servir a Jesus devem estar em pé. E antes que o Divaldo se levantasse, ele disse, como assumes um compromisso sem o devido preparo? Isto não pode mais se repetir. As pessoas que estão aqui precisam ouvir alguma coisa. Põe-te de pé, eu lhe peço. Hoje eu falarei por ti. Meu nome é Humberto de Campos. Aí o Divaldo se levantou e ele disse às pessoas, meus irmãos, Humberto de Campos chegou. E Humberto de Campos ia falando. Não foi um fenômeno mediúnico de psicofonia direta. Humberto de Campos falava, Divaldo reproduzia. E assim ele fez. Terminada a exposição, Humberto de Campos pediu para que o Divaldo procurasse o Chico Xavier, que até então ele não conhecia, porque o Chico, na sua experiência, naquela época o Chico já tinha 37 anos de idade, já havia vindo trabalhando na mediunidade há 17 anos, e ele poderia sim ajudar a Divaldo Franco na educação mediúnica para o seu comprometimento de oratória. E aí nós conhecemos o prodígio que foi Divaldo Franco em as suas conferências, que lotaram estádios, ginásios, teatros. A tal ponto de um dia o nosso querido Chico Xavier dizer, Divaldo Franco tem uma estrela na boca. Mas não pensemos que a sua vida foi fácil. E uma das maiores e mais interessantes contemplações sobre a vida do Divaldo foi a sua coragem em se expor. Porque sendo uma pessoa pública, sempre sendo questionado sobre os mais variados assuntos, nem sempre ele encontrou pessoas que o queriam bem, que concordavam com ele, o que é um fenômeno natural da vida. Por exemplo, no ano de 1958, publicou Divaldo Franco um livro, por ele psicografado, de um espírito que trabalhou na Mansão do Caminho com o nome de Otília Gonçalves.
O livro chama-se Além da Morte. E esse livro era muito similar com o livro Nosso Lar, alguns anos antes, publicado por Chico Xavier. Aqueles que não tinham muitas coisas de bem para realizar e sofriam do ócio improdutivo, geraram à época uma confusão muito grande, onde o Divaldo foi acusado de plágio, de mistificador, tentando imitar a Francisco Cândido Xavier. Em certa feita ele estava em uma conferência e no púlpito, no oratório, estava lá um bilhete rápido, anônimo, porque a covardia é sempre anônima. Tu és um mistificador, nada do que falas é possível considerar. E ele muito jovem, ainda em 1958, contava ele com 31 anos de idade, ele começou a sofrer um processo de consciência de culpa, sem tê-la. Começou a perder apetite, perder saúde, orava muito a Deus. E um dia, Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual, Joana de Ângeles, que já não se apresentava mais como um espírito amigo, já havia informado o seu nome, já que o Divaldo precisava tanto de um nome. Ele dizia, mas a Ivone tem o Charles, o Chico tem o Emmanuel. As pessoas me perguntam, quem é seu guia? E eu falo, um espírito amigo. E eu não sei dizer quem é. A senhora precisa me dar um nome. Ele sabia que a aparência era de uma mulher. Mas ele via o corpo, mas no rosto ele só via luz. Ela não se identificou durante 10 anos. E a mensagem dela, por conta disso, é extremamente importante. Por que a senhora demorou 10 anos para revelar seu nome? Porque eu não confiava em você, meu filho. Você era muito jovem, muito entusiasta. E é preciso saber, Divaldo, que 10 anos, notemos, 10 anos de serviço espírita pode não passar de entusiasmo. 10 anos. Passado esse período, ela disse, bom, queres um nome? Pode me chamar de Joana. Ele é Joana. Mas Joana do quê? Bom, se lhe apraz, chama-me então Joana de Ângeles. Aí com o sobrenome latino, ele ficou mais satisfeito. Mas então, naquela noite, ele orando, vendo o Divaldo naquela situação, perdendo peso, sono, apetite, ele diz, minha irmã, a senhora vê a situação que eu estou passando e não me fala nada. Eu vou dizer, meu filho, mas não espere muito. Eu sempre falo com a Taninha, às vezes lá em casa, o quanto Emmanuel com o Chico, a Joana com o Divaldo, eles foram sempre muito firmes, muito acolhedores, muito envolvidos de compaixão, mas extremamente enérgicos quando necessário. A diferença para o nosso espírito protetor, sabe qual é? Nenhuma. A disciplina é a mesma. Nós é que não ouvimos. Porque não temos, às vezes, o contato direto com a vidência através da mediunidade. Ele nos fala pela consciência, mas nós fingimos que não ouvimos. Ah, não. Não é bem assim. Dá para eu, né? Ah, tem que ser assim. A consciência fala, toma cuidado, não vai por aí. Não faça isso. E a gente fala, não, vou fazer. E aí a gente paga o preço altíssimo das consequências das nossas opções. Mas, Joana disse para o Divaldo, vou lhe dizer alguma coisa, meu filho, mas não espere muito. Isso, pelo que você está passando, é uma calúnia. E se é uma calúnia, é fruto da mentira. E se é uma mentira, não tem valor. Quem valoriza a mentira, sofre os efeitos da mentira. Não tenho mais nada para lhe dizer. Simples assim. Divaldo então se levantou, nunca mais ele se preocupou com a opinião alheia. Porque as mesmas pessoas que nos aplaudem hoje,
ainda hoje nos julgam e nos condenam. Foi assim com Jesus. Na entrada de Jerusalém, aplaudido num burrico, onde o tapete vermelho não era para ele, era para o quadrúpede. Ele não aceitou aquela honraria, porque ele sabia que aquelas pessoas, assim como o profeta Isaías já havia dito, só honrava com os lábios, aplaudindo. Chegou o nosso rei, os ramos. Uma semana depois, menos, na quinta-feira, ele fora preso. Na sexta-feira, os mesmos que aplaudiram gritavam: crucificam. Então, meus irmãos, no terreno das imperfeições que nos encontramos, se nós valorizamos o que as pessoas pensam ao nosso respeito, nós estamos fadados a sofrer. Porque nós vamos viver para agradar aos outros. E muitas vezes, meu Deus, como esse relógio corre rápido. E muitas vezes, desagradando a nós mesmos. Perdendo a nossa dignidade. Em certa feita, nós falávamos aqui há instantes de pagar o preço das nossas ações quando a irmã consciência sinaliza que alguma coisa está errada, antes da gente realizar o ato. Porque onde está escrita a lei de Deus, questão 621, deu o livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Não está no livro. Porque se tivesse no livro, a gente colocava o livro longe, ficava longe da lei de Deus. Está na consciência. Porque se está na consciência, está em nós. Aonde quer que nós formos, nós estamos com a lei de Deus dentro de nós. Aliás, nas nossas células mais íntimas, porque nós somos banhados pelo fluido cósmico universal. Então, através do livre-arbítrio, nós podemos discernir entre o certo e o errado. Aliás, o Haroldo Dutra, que tem um amigo muito espirituoso, ele chegou num congresso lá com uma camisa, livre-arbítrio, cancela isso, não está dando muito certo. Que a gente não está sabendo usar. Certa feita, Divaldo Franco estava numa situação constrangedora. Uma pessoa lhe injuriou na frente de muitos. E ele, sem pestanejar, devolveu a ofensa. A pessoa falou o que pensava, ele falou o que pensava. Era muito jovem ele ainda. E ele disse, a irmã consciência sinalizando, tem calma. Cuidado, vai se arrepender. Ele pensava, me arrependo, mas eu digo. Porque a gente é assim, né? Às vezes, sendo espíritas, nós não utilizamos mais a nossa inteligência para ficar criando um plano para prejudicar os outros. Acho eu. Mas ainda somos vítimas do nosso impulso. Sabe aquele vulgo toma lá da cá? Falou, já levou na hora. E aí acontece conosco o que aconteceu com o Divaldo naquela hora. Começou a tremer, ter sudorese, já arrependeu de maneira instantânea, mas aí já estava feito, né? E como o tempo não volta, e a circunstância nunca mais é a mesma, ele passou uma semana em crise de consciência orando, se culpando por aquilo. Até que um dia, lá no seu quarto na Mansão do Caminho, aparece a benfeitora Sheila. Sheila, que foi enfermeira, desencarnou na Segunda Guerra Mundial, socorrendo principalmente crianças, e foi vítima, desencarnou por um bombardeio amigo. Enfermeira alemã. Filha biológica de Adolf Fritz, o Dr. Fritz. Todos nós conhecemos muito através, principalmente, de José Arigó. Sheila lhe apareceu e disse, Divaldas, o que se passa? E ele fez aquela catarse, né? Contou tudo o que havia acontecido, para começar a liberar aquele pensamento lá. Tudo bem, mas e aí? Que eu não devia ter feito.
Não devia, mas fez? Fiz. Então, meu filho, sacode o pó da sandália, como disse Jesus, e continua subindo a montanha da evolução. E olha o que Sheila ensinou, Divaldo. Quando nós agimos assim, quando nós erramos e fazemos consciência de culpa, sem retificar o erro, porque Jesus nos pede para retificar o erro, é como se nós parássemos na nossa escada da evolução numa montanha infinita e dessemos volta em torno da montanha. A gente não para de caminhar, mas a gente não cresce, a gente fica parado, fica dando volta na montanha. Então ela falou, esforça-te, meu filho, esforça-te. Nessa circunstância, para não descer o degrau, para ficar no mesmo. Bate o pó de sandália e continua a subir. Aí o Divaldo diz que nunca mais depois daquele dia ele revidou qualquer tipo de injúria ou acusação. Em outro episódio, narraremos aqui, pessoal, algumas das muitas experiências que nos ensinam muito na vida deste expoente do espiritismo moderno, que nunca em instante algum se levantou como missionário. Quantos se levantam, não é? Profeta, missionário. Divaldo não. Nunca. Se considerava assim um espírito imperfeito e trabalhador da 1/10 hora, da última hora. Mas nunca um missionário. Depois que desencarna, a gente percebe que foi pela obra, pelo fruto, não é? Reconhece a árvore pelo fruto. Mais de 50 mil crianças passaram pela Mansão do Caminho desde o ano de janeiro de 1952. 680 filhos adotados. Nenhum se desviou do caminho do bem. Nenhum. O bairro lá do Pau da Lima é o bairro mais perigoso da periferia de Salvador. Nunca eles tiveram um muro pichado, um vidro quebrado, uma invasão, um furto. Nada. Nada. Em certa feita, Divaldo nos ensinava por que é importante não agasalhar a raiva ou a mágoa no coração por alguém. Porque nós falamos, não é? Não é um mundo que não vai bem. A Terra é um mundo maravilhoso. É a humanidade que ainda está nele. Que a humanidade ainda é fragmentada, distorcida do bem. Nós somos o motivo dos nossos conflitos. Quando nós nos levantamos como péssimos filhos, péssimos cônjuges, horríveis irmãos, consanguíneos e de fraternidade. Paramos para pensar nisso? Aqueles que fazem terapia vão no consultório, a culpa é sempre o outro. É o trabalho, é o salário, é o esposo, é a esposa, é o filho. Nós não gostamos de assumir culpa, né? A culpa do nosso sofrimento nunca é nossa. Porque é mais fácil responsabilizar a terceiros. Por isso que nós precisamos nos autoconhecer. E é isso que Divaldo Franco vem nos ensinar. A coragem de nos autoconhecer. Ele diz que quando nós nos permitimos agasalhar a mágoa e a raiva, nós autorizamos que uma mente em desequilíbrio governe os nossos sentimentos. E o Espírito Camilo, através de José Raul Teixeira, nos diz que quando nós pelejamos com alguém, discutimos com alguém, por que a gente fica, depois da discussão, fica pensando naquela pessoa, no que aconteceu, e a gente vai pensando, vai ficando inflamado, e no hora de reencontrar para falar mais, né? Ou se a pessoa está longe, a gente fala, bom, não... a gente é espírita, né? Não desejo, mas, fala mamãe. Feliz se não ser. É isso que a gente deseja. Inconscientemente. Porque o problema do erro não é a gente saber. É a opinião ali, a gente não quer que ninguém saiba. É a educação vitoriana, de vitrine. A gente tem uma aparência de bondade, mas aqui dentro, a coisa vai mal. Então a coragem de ser nobre. É isso que Divaldo Franco nos ensinou ao longo da vida. Ao longo da vida. Certa feita ele estava no aeroporto,
Uma pessoa, ele estava próximo ao balcão, uma pessoa passou e deu de ombro nele, assim, ele quase cambaleou, porque já era mais idoso. E a pessoa, perturbada, olhou para ele naquele português bem suave, disse ele, mas o senhor é cego? Rapidamente ele pensou, vou dar uma lição nesta pessoa que nunca mais ele vai esquecer. Divaldo olhou e falou assim, sim, eu sou cego. Eu sou cego. E a pessoa começou a se constranger. Deu o braço para o Divaldo, pediu desculpa, ajudou a comprar o passaporte, a carimbar lá o passaporte. E foram indo, carregou a mala do Divaldo, livros, né, que ele viajava, quase, segundo ele, quase 20 quilos de livro. O cara quase quebrou o braço lá para puxar a mala do Divaldo, foi com o Divaldo, sentou do lado dele, no avião. De repente o rapaz começou a olhar mais para ele e falou, mas peraí um pouquinho. Conheço, senhor. O senhor é o Divaldo? Eu falei, sou o Divaldo. O senhor não é cego coisa nenhuma? Eu falei, não, eu sou sim. Como assim? O senhor está vendo? Eu falei, estou, mas eu sou cego para agressão, para injúria, para violência, para perseguição. Para tudo isso eu sou cego. O rapaz corou. Mas foi uma grande lição. É óbvio, meus queridos, que nós não temos essa moral elevada para ter tal atitude, né? Mas é um exemplo. Agora, dos mais lindos que nós conhecemos, nós ouvimos dele há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Porque nós tivemos a oportunidade de estar com o Divaldo em mais de 15 oportunidades presenciais. Divaldo estava em Águas Claras, um abrigo de rancenianos. Naquela época chamava de leproso. Hoje ranceniano. Chegava com o seu Relações Públicas no estado de São Paulo, Miguel de Jesus Sardano, lá de Santo André, já desencarnado também, com bagagens para distribuir aquelas pessoas que os organizadores tinham feito com as cadeiras a vogal U. Né? E o Divaldo ficou bem no centro, como se fosse o acento agudo da vogal formada. Quando o Divaldo fez a prece com todo o coração, ele ia autorizar a entrega de roupas, calçados, mantimentos, alimentos perecíveis, não perecíveis, Joana de Ângeles apareceu e disse, meu filho, você não vai falar nada a essas pessoas? Ele, minha irmã, eu fiz a prece com toda unção. Ele, eu sei, meu filho, eu sei. E eu fico impressionado, gente, que tudo isso acontecia sem a gente perceber. Né? Eu fiz a prece com toda unção. Eu sei, meu filho, você vem cansado de viagens pelo Brasil, pelo exterior. Mas, meu filho, notemos algo importante. Nós estamos do lado de cá, Divaldo. E se nós estivéssemos em uma dessas cadeiras, do outro lado, o que nós gostaríamos de ouvir? Então, meu filho, eu lhe peço, fala um pouco para essas pessoas. Divaldo teve um insight, caiu em si. E ele fala que foi com Simão Pedro, na última ceia. E Jesus estava lá, no gesto mais humilde possível, lavando o pé dos discípulos, que era considerado a função mais humilde. Só os escravos faziam. Jesus estava ali, lavando o pé dos apóstolos. Mas quando chegou em Pedro, Pedro não queria, né? Ah, não, o Senhor é o Senhor. Eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés. Jesus olhou, eu fico imaginando essa cena, né? Jesus ali, genufletido de joelhos, olhou para Pedro e falou, veja lá. Se tu não me deixar lavar teus pés, tu não terás parte, aproximação comigo. Aí Pedro, não, então também eu lavo os pés, Senhor, as mãos e a cabeça. Pedro já queria tomar uma ducha ali, né? Caiu em si, e Divaldo caiu em si. E ele falou para aquelas pessoas durante 1 hora. 1 hora. Esqueceu de si mesmo. O mesmo esquecimento de si mesmo que sempre teve o Espírito Altíssimo, Divino de Maria de Nazaré. E quando Jesus veio buscá-la, nonagenária, ela tentou se levantar na sua casinha, ela viu um peregrino chegando, cheio de marcas de lepra. Ele chegou, minha mãe, pediu a bênção a ela, beijou sua mão. Ela tentou se levantar para ajudá-lo, ela não tinha mais forças. Ela tentou falar alguma coisa, mas era ele que falava. Falava de coisas bonitas.
de um reino maior, ela fala, meu Deus, mas quem é este peregrino? Eu não consigo lhe dizer nada, ele que me consola. De repente, ela olha para os pés do peregrino e ela vê marcas de cravo nos pés. Ela se assusta, olha para as mãos e vê as chagas novamente. Ela olha para o rosto e vê o seu Jesus, tão amado. E ele diz, vem, minha mãe, toma ela nos braços. Vem, minha mãe, vim te buscar para que sejas a rainha dos anjos no meu reino. E aquela caravana subia nas regiões resplandecentes. Mas Maria, olha isso, gente. Ainda naquele instante, renunciando a si mesma a sua felicidade conquistada, ela disse, meu filho, permita-me pedir algo. Pois não, minha mãe. Passemos agora nas catacumbas do Coliseu. Existem ali irmãos nossos menores morrendo por ti nesse instante. E a caravana foi na direção daqueles calabouços fétidos, sujos, imundos. Maria de Nazaré entrou como uma estrela que havia caído do céu acompanhada de seu filho. As pessoas estavam entre confiantes e cabisbaixas. Ela se aproximou de uma jovem que não tinha mais do que 14 anos. E ela assiciou no seu ouvido, canta, minha filha. Canta o hino da coragem. Um hino entoado por amor a Deus e ao nosso Senhor. E aquela jovem começou a cantar. E todos se inflamaram de fé, de uma fé renovada, e subiram aquela noite terrível, cantando hosanas ao Cristo de Deus. Eu fiz esse final falando sobre a nossa Mãe Santíssima. Não adianta fazer assim, não. Vai cantar, vai. Era só aqui para mim, vai cantar. Porque a mamãe, Taninha, vai nos fazer a gentileza. Pode vir aqui, mamãe, vem aqui. Pode ser, Pompeia, cantar uma musiquinha? Pode. Uma música, posso fazer o introito? Da nossa querida Sânia, esposa do querido Jorge Elahá. Não é? Ela é uma poetisa de mão cheia. Tá com a letra aí? Então, eu me preparo porque eu sei. Isso aí não estava muito combinado, mas tudo bem. A Sâmia, gente, ela tem um canal no YouTube que chama Saga das Almas. Esta canção, Maria, é um poema dela. E a música, a melodia e a voz que foi colocada lá no canal, impressionantemente é uma inteligência artificial, mas ficou tão lindo. Nós conhecemos no final do ano passado, quando a mamãe mandou para mim através da nossa querida Estela Martins. Eu estava lá na vigilância chorando rios, né? Todo mundo olhando, meu Deus, o que está acontecendo? Está passando mal. E era emoção por causa da música. Então a mamãe vai fazer essa gentileza de finalizar para a gente com esta canção. Tá bom, mamãe? Boa noite a todos. Realmente é uma alegria, é uma satisfação imensa. E eu sei que todos, como eu, necessitam das bênçãos, da proteção do mentor dessa casa. E realmente, quando Maria de Nazaré entra no calabouço e cicia no ouvido daquela jovem, que iam todos para a arena ser devorada pelas feras, ela diz, canta, minha filha, tenha bom ânimo. E fazendo um retrocesso aqui, nós sabemos que quando estamos grávidas, ou mesmo aquelas que não têm condições de ter o seu feto no ventre, ficou preparando um filho que veio de coração. E todos que estavam no ventre foi embalar, acariciar o ventre, depois embalou seu filho, chorou ao pé do berço quando estava febril, doente, se emocionou e cantou, orgulhosa, quando o filho fez
a sua primeira apresentação no Dia das Mães. Nós sabemos que nós fizemos isso, não? E fizemos para os netos, quando estava na barriga de uma filha, de uma nora. E Maria de Nazaré não foi diferente. Quando ela recebeu o anjo Gabriel, anunciando de que ela ia ser mãe de um Salvador, que se chamaria Emmanuel, Deus contigo, o nosso Salvador, ela realmente afagava seu ventre, embalou no seu berço, ensinou-lhe as primeiras letras, como se tudo isso precisasse. Mas era o seu filho. Ensinou-lhe a caminhar, até que, jovem, ele disse a ela: chegou a hora de eu anunciar a boa nova ao mundo. Ela acompanhou-lhe os passos. Depois soube por João, o evangelista, de que ele havia sido condenado, preso, condenado. Foi visitá-lo na prisão e o guarda escovou o rosto. Ela acompanhou a procissão, esteve no martírio da cruz, a única que nós sabemos através dos espíritos superiores, a única que chorou lágrimas de sangue. Embalou seu filho ao colo, sem vida, e soube por Maria de Magdala que ele havia ressuscitado. Essa foi a nossa Mãe Santíssima, a mãe que Jesus nos presenteou no alto da cruz. E essa canção fala exatamente isso que a Sandra, uma amiga querida, fez em poesia, e a inteligência artificial fez a melodia que eu atrevidamente digo assim para vocês. Ave Maria, plena de graça, um Deus é contigo, filho de luz, dentre as mulheres, abençoada, a escolhida, a serva amada, ao ventre afagas o teu Jesus. Doce mãezinha, eu me ajoelho ao contemplar o amor que te flui. Cantas baixinho, em doce enlevo, e ajoelhada aos pés do berço, feliz, embalas o teu Jesus. Flor de cantura, chegou a hora, o mundo clama por nova luz. Tu silencias o amor que chora, tu te despedes já rente a porta, eterna abraças o teu Jesus. Eis-te enlevo, ouvindo filho, o nosso Cristo cantar amor. Teus olhos brilham, leve sorriso, tua alma o vela com teu carinho, teus pés o segue por onde for. Marte serena, rosa ferida, dor que pranteia ao pé da cruz,
beijas ao colo o filho sem vida, como querendo pobre Maria voltar à vida por teu Jesus. Eis-me, mãezinha, por ti revivo, eu ressuscito por te amar. Se deste mundo eu sou Cristo, no teu regaço sou só teu filho, voltas comigo, vim te buscar. Que maravilha!